Salve família Palmeiras, bora pra mais um vídeo aí, se inscrevam e deixam um like. Irmos lá na casa deles e ganhar. O objetivo é claro, né? Começar o jogo como se tivéssemos 0-0 e ir em busca da vitória e em busca do título. Isso está claro, né? Não temos que ficar apoiados, temos que jogar sério, não temos que pensar no primeiro jogo, temos que pensar só no segundo. O jogo começa 0-0 em casa, somos muito fortes, sabemos, e com nossa torcida ainda mais, assim que nada, vai ser um dia especial, um dia bonito e se Deus quiser vamos a festejar depois do jogo. Grandes jogadores, hein? Tigrinho, Vitor Roque tá em choque. Chama o Vitor Roque. É? E o Tony Garrido da Fiel. Tony Garrido da Fiel. Você não viu ali o Carridio? Alguém? É uma pegada, Você né? não Cidade sabe Negra, o hein? quanto eu caminhei Joga, hein? pra chegar até aqui. Joga a bola o Carridio, hein? Assim como o Johnny Tony Garrido Gonzalez, canta. Johnny Sensitivo. Hoje tem Corinthians e Palmeiras. Sensitivo. Agora eu quero ver. Hoje tem Corinthians e Palmeiras, eu já não durmo direito faz 4 dias. É isso, gente. Rapaz. Você não vai jogar, você só vai... Ah, não, é ansiedade para um bom jogo de futebol. Ansiedade para uma grande final. Fãs de esportes que nos acompanham, é o seguinte, hoje teremos uma batalha na Zona Leste de São Paulo. Podemos analisar que os times podem ter mudanças. Faz tanto tempo, né? O Plihal até falou pra mim, parece que esfriou, só pro Plihal esfriou, o né? Plihal, ele Por não tá conta muito desse envolvido período na aí. final, eu entendi Eu o acho lado que, dele. eu acho que ele tá um pouco, Ele não né? tá muito envolvido. Acho que ele não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians. Já diria Lima Duarte. Esfriou. Mas assim, tem a história do Garro, sentindo de novo no treino ontem. Tem o Maurício, que pode estar à disposição, pode não estar à disposição. Não acredito que seja titular, mas se for, pode pegar a vaga do Facundo Torres. Se eu fosse o Abel, eu colocaria o Maurício por ali. E o Garro, sentindo, teve essa surpresa no treino. Que assim, o Coronado está à disposição. Por obviedade, talvez ele colocaria... Pode ser uma coisa meio Ramon Scolari também, não pode ser, não? Pode. O Johnny já parou pra pensar? Pode vai ser. ter alguma coisa pra despistar, ele tá machucado. Mas aí ele não tem colocou condição, o Coronado, vai com bota, não colocou o vai com Romero gesso e e joga. foi com o Thales Magno pode ser. no lugar O do... Filipão uma vez fez isso no Palmeiras, acho que foi o Arce. Foi no Grêmio. Pareceu até enfaixado, engessado, No sei lá Grêmio. o quê. Não vai jogar! Ramon Dias pode No ter dia uma. seguinte, o cara Pode ter uma dessa, Johnny. Ai, não. Foi no Grêmio? Foi no Grêmio. Foi no Grêmio, Felipão no Grêmio. Eu imagino que... Se não jogar o Garro, claro que o corintiano, pô, tomara que ele jogue. Sim, sem dúvidas. É uma Se preocupação não jogar que o a Garro, torcida tem. Thales Magno. Romero tem ou Coronado? Romero, tem Coronado. O que vocês acham? Eu acho que eu não iria com o Romero. Não? Sabe não. por quê? Pelo Você fato não gosta assim, de um jogador que faz gol em Gosto. jogos Eu decisivos? acho que o Romero tem que tá entrar na durante o história do jogo. clube? Como que não iria de Romero? Mas Que negócio é se esse, você Eugênio? repetir a escalação que você colocou contra o Palmeiras no Allianz Parque, você vai ter um time que vai estar mais focado em se defender. Como o Corinthians fez com maestria no Allianz Parque. Foi o jogo que defensivamente o Corinthians melhor funcionou em 2025. Mas o Corinthians também precisa propor o jogo. E sem o Garro você perde um pouco da criatividade. Então eu iria com o Coronado. Se ele tiver 100%, tá, fã de esportes? Porque o Coronado também está retornando de lesão. Hoje, o Corinthians foi pro Allianz para se defender, mas ganhou o jogo. Exatamente. Então ele não tem desespero para propor tanto jogo assim, não. Mas Ele a pode postura pode administrar o atrapalhar. resultado. Eu acho que a postura pode atrapalhar. Ele Se pode você entrar para se administrar o defender, resultado. você chama um time que tem um poderio Não é ofensivo. para se defender, mas não precisa também sair como louco pro ataque, Não, claro, não estou pedindo para tirar volante, Ele não é entra o muito tranquilo caso. no Não é o jogo. caso. Mas eu acho que você precisa de um cara mais cerebral, não botar o Memphis nessa função, porque se você não tem o Garro como titular e não tem o Coronado também, quem se torna a mente criativa do time é o Memphis. que é uma boa opção. Eu acho também uma boa opção, mas não só ele. Porque ele também, às vezes, não tô querendo cornetar o holandês. Mas já tá cornetando. Antes de falar, eu já senti que você vai cornetar. Análise técnica, Não, espera aí. Ele Vai, é Corneta. completamente decisivo, tem que ser titular, pode resolver a final hoje, mas às vezes ele dá uma desconectada no jogo. Isso é um fato. Tanto aqui quanto na Holanda. Isso é um fato. Então, o Corinthians precisa estar 200% ligado hoje, e eu acho que com o Coronado, O que é um cara que Memphis tem se um... desconecta do jogo? Eu acho. Às É? vezes ele dá uma passada um pouco mais lenta, isso... No sem a Contra o bola, Palmeiras mas se lá a no bola Allianz, ele chega- não fez isso. É isso que, ó, o Isso Eugênio saltou falou- os olhos de todo mundo. O Eugênio falou né? tudo, eu concordo com o Eugênio. Você tá falando sem bola. Sem Se bola, a bola sem chega no bola, pé dele, sem bola. amigo, Aí esquece. ele sabe o que Tanto fazer. que esse ano, se eu não me engano, já são 8 assistências. E ele jogando né? na função do Garro, teoricamente, ele tem menos necessidade de recompor pelo lado do campo para marcar. Mas Coisa que o ele meio... fez bem Muito no, bem. no jogo de Muito ida. bem. Marcou até, inclusive na lateral, que não era necessário, ele tava... Então, mas é isso. Mas saltou aos olhos, não foi, Eugênio? Ele tá sem bola ali, No sistema brigando. do Corinthians, os dois atacantes, quando você quer se defender mais,
Tem que voltar pelo lado do campo para ajudar a marcar. Ele fez isso bem. Fez. O Romero Mas- faz isso mas bem se também. ele joga na posição Romero do faz. Garro, ele precisa correr menos para ajudar na marcação, que ele está mais centralizado. A área de campo em que ele vai atuar é menor. É aquela área que ele vai estar marcando a saída de bola do time adversário e não precisa voltar pelo lado do campo. Aí voltariam o Yuri e o outro atacante que Sinto, jogar. então, que sem Garro você iria de Romero. Ou o Thales. Então, foi a opção do... Thales não. Se o Ramon não está Thales inventando aí uma simulação, Não. foi a opção do Ramon, foi o Thales. Né? Thales não? Melhor o Romero. Por que você acha? Mais ligado. Mais É. incisivo em Você jogo. acha Sim. desligado o Thales, então? Às vezes é Não, meio no sossegado. sem a bola que ele tá falando, né? Mais ligado. O Corinthians fica confortável. Nos melhores momentos do ano, o Corinthians passa muito, né, Johnny? Não sei se você concorda. Quando fica mais com a bola. Sim. Porque é um time que controla bem o jogo, até pela qualidade dos meio-campistas que tem. A gente ouviu aí um jogador que é muito bom, que é o Carrijo. Jogador que muitas Jogador vezes de dita o bola, ritmo hein? do Jogador de time. bola. Participou das eliminatórias. Eu acho que isso é um fator para o jogo Jogou de hoje, bastante, né, Bel? minutagem alta Todos do os jogadores estiveram em eliminatórias. O Memphis chegou antes. O Memphis chegou na segunda-feira. Exato. Mas quase todo mundo chegou ontem. Né? Claro que assim, não é que eles não vão jogar. Mas eles não treinaram nesses últimos 9, 10 dias com os companheiros que vão estar em campo hoje. Todos se conhecem, mas é muita gente. Conhece né? desde o ano passado. Mas é muita gente que chegou elenco, de né? viagem. O Rios e o Romero chegaram ontem à tarde. Né? Eles tiverem condição, vai jogar. Não tem problema, não. Essa hora não dá para escolher? Não, a Argentina também, os caras chegaram lá, fazia tempo que não se encontravam, deram um baile no Brasil. Esquece isso daí, esse já jogo tem foi terça. entrosamento. Isso já foi. Isso Corinthians foi já tem terça-feira. entrosamento. Esses Isso caras foi estão... terça-feira, hoje é quinta-feira. Mas falando sério, esquecendo o Brasil e a Argentina. Esses caras do Corinthians estão jogando junto desde o ano passado. Sim, claro não é que sim. verdade? Tô falando sério. Eu imagino que se não puder começar com o Garro, ele vai repetir o time que começou no Allianz Parque. Com o Romero. Se tivesse uma ficha para apostar, acho que começaria o Romero sem o Garro. Se o Garro tiver condição, não. Aí acho que começa o Garro. E o Palmeiras? O Palmeiras pode ter mais mudança. Você vê o Maurício como titular? Então, a gente vai ter de saber qual é a real condição do Maurício, né? Se ele tiver Até inteiro, porque tá inteiro, vamos supor. É uma boa chance de Maurício está começar. inteiro. Boa chance de começar. No lugar de quem? Pode ser do Facundo Torres, pode ser até do Richard Rios. Se ele quiser dois Veiga, jogadores não? de armação. Veiga não, não, né? com os dois juntos. Com os dois juntos. No lugar do Richard Rios? Olha, eu não descartaria. Com o Veiga talvez um pouquinho mais recuado e o Maurício como um armador mesmo. A gente vai ter de ver o que o Abel preparou para esse jogo. Mas você fala no lugar do Richard Rios por uma questão técnica ou porque ele pode estar cansado por causa Técnica. dos jogos da Colômbia? Acho que uma questão técnica também. Aí teria Emiliano Martínez, Veiga Não e é uma Maurício. figura importante no meio campo do Palmeiras? É. Tudo bem, falhou no jogo de ida, ele falhou, mas ele é uma figura ali importantíssima, né? A Sim. engrenagem palmeirense. Não, e é um time, Abel, que já respondeu em situações como essa muito bem. Já saiu de situações difíceis para ganhar campeonato. É um grupo muito habituado a ser campeão. Boa parte do grupo, né? Não é o mesmo grupo dos últimos anos, algumas mudanças, mas uma comissão técnica que prepara muitos detalhes para jogos assim. Eu não descartaria o Maurício em boas condições começar jogando. E o Palmeiras, na teoria, tem dois armadores. E o Veiga talvez um pouco mais recuado perto do Emiliano Martínez. E o Maurício como um camisa 10, se aproximando de Vitor Roque, Estevão, Facundo Torres. Eu não descartaria essa chance, não. Eugênio, você não imagina o Maurício no lugar do Facundo, né? Não. Eu lembro que você falou isso um tempo atrás, semana passada. Ele até pode ser escalado pela esquerda no lugar do Facundo. Mas eu acho que a grande virtude do Maurício, nesse momento de Palmeiras, no início do campeonato muito bom que ele teve, Muito mesmo. foi a finalização. Não, mas antes da chegada do Vitor Roque, né? Sim. Antes da chegada do Vitor Roque. Mas a dificuldade do Palmeiras é justamente em concretizar as situações que ele cria. O Palmeiras precisa de 10 finalizações para fazer um gol nesse campeonato paulista, enquanto o Corinthians precisa de 7. E tenho certeza que a média do Maurício é a superior, a melhor do time. Posso até levantar os números daqui a pouco. É o jogador que menos precisa de finalização para fazer gol. É o jogador que não está tremendo na cara do goleiro. Tem muita gente do Palmeiras que chega na hora de fazer o gol, chuta por cima, tropeça, cai, e a bola bate no pé dele e ele coloca na rede. Mas Então, ele não pode eu acho também que chegar se para o finalizar mesmo vindo de trás, Eugênio? mas eu pode, acho né? que assim, pro Maurício, que talvez esteja recuperado, mas claramente está sem ritmo de jogo, para ele começar o jogo, para ele entrar em algum momento do jogo, é importante que ele entre centralizado onde ele estava jogando antes, ou seja, próximo da zona de finalização. Se ele jogar pelo lado, ele fica... É claro que ele pode pisar na área e fazer o gol, mas ele estava jogando centralizado, como um falso 9. Ali ele estava dando as respostas. Claro que agora chegou um especialista da área, que ainda não conseguiu
se adaptar completamente ao time. Isso vai acontecer com mais tempo. Então, eu imaginaria ele jogando por dentro. No lugar Talvez de quem? aí, o Prat está falando, se não jogar o Richard Rios, que eu acho que às vezes ele é mal interpretado pela torcida do Palmeiras, que é o jogador do time que mais corre em campo, ele está em todos os lugares. Mas realmente falhou no jogo contra o Corinthians, no jogo de ida, tentou um toque de letra e se perdeu. Se a ideia é recuar o Veiga para jogar como um segundo volante, que não é onde ele rende melhor, talvez fazendo isso você possa colocar o Maurício no lugar do Veiga, junto ao Vitor Roque, mais perto do gol, ali, por dentro. Pode ser uma opção. Vai depender muito da condição física do Maurício, né? Se realmente ele está pronto para 90 minutos. A gente tem uma tela mostrando dados ou informações do Carrillo e do Richard Rios. Olha, motorzinhos dos times. Carrillo ou Carrillo e Richard Rios na temporada. E os rankings nos times. Jogos, Carrillo 15, Rios 13, Carrillo é o primeiro em ações progressivas e o Rios é o quarto, no Palmeiras. Passes certos, o Carrillo lidera e o Rios é o terceiro no Palmeiras. Metros avançados com a bola, olha, o Carrillo é líder em quase tudo, hein? E o Rios terceiro, e passes recuperados, aí muda de figura, porque o Rios é o líder em passes recuperados e o Carrillo é o quarto. Aí o torcedor do Palmeiras, aquele... E o tempo embaixo ali, cada um jogou na data FIFA, né? O Carrillo jogou quase as 2 partidas inteiras pela seleção peruana e o Rios jogou as 2 inteiras pela Colômbia. Mas muito próximo, praticamente os dois jogaram o jogo inteiro. 2 desgastados. O torcedor do Palmeiras que vê ali Richard Rios líder em passes recuperados, mas ele tem guardado um lance. Aquele corneteiro é líder em passes recuperados, mas na hora de recuperar a bola do Memphis, E aí? foi dar um toque de letra e a bola ficou com o Memphis, chegou no Yuri Alberto e foi gol. Eu conheço esses corneteiros, mas eu conheço. eles têm razão. Eles pedalam por aí, Aquele lance tudo, eu foi sei. decisivo, ele não recuperou na e bicicleta, saiu o gol eu do sei como é. Corinthians. Mas ainda acho um jogador decisivo no Palmeiras. Assim, jogador. decisivo, importante no meio-campo do Palmeiras. O Richard Rios ou não? É importante, mas não dá para descartar o Abel Ferreira vindo com alguma carta na manga. O que eu quero dizer com isso? O Rios, nesses 10 dias de data FIFA, não treinou. Ele sabe o que tem que fazer. Se colocar hoje, ele sabe a função que ele vai desempenhar, como ele tem que marcar, com a bola, quando o time não tiver a bola. Mas eu estou pegando como um parâmetro o que falou o Abel Ferreira depois do primeiro jogo, a derrota por 1-0 para o Corinthians no Allianz Parque, em que ele cobrou publicamente do Veiga e do Estevão. O Estevão, no lance que o time sofre gol, poderia levantar a cabeça, soltar a bola. O Vitor Roque. Esperava o Veiga mais criativo. Se fosse um outro treinador falando publicamente isso de alguns jogadores, era uma outra cobrança, um outro barulho. É alguém que é muito campeão, é competente e conhece o grupo que tem. Como você interpreta essa fala dele? Pra Eu hoje, não descartaria uma mudança de posição em relação ao Veiga, um pouco mais recuado, para talvez confundir um pouco a marcação do Corinthians. Eu acho que quem pensa em alguma mudança para o jogo é o Palmeiras. Pela necessidade que tem para ganhar, pela necessidade que tem para mudar um pouco o confronto, para tirar o Corinthians de um conforto e ficar com a bola em Itaquera, principalmente. Agora me fugiu a memória. Nesse jogo de ida, ele jogou com 2 zagueiros, o Abel? Mikael e Murilo. Os dois jogam. Sim. Acho que os dois jogam. É verdade, que o Mikael, inclusive, estava no lance com o Yuri Alberto. Sim. Alguma possibilidade vocês veem de o Abel fazer o que ele já fez várias vezes e colocar 3 zagueiros, de repente, para liberar mais? Deve jogar o Mike, né? Deve jogar o Mike. Abel O Mike joga... e o Piquerez? O Abel joga sempre com 3 homens atrás. Às vezes é um zagueiro, um lateral fazendo Sim. a função de zagueiro. Às vezes ele joga com 3 zagueiros, como jogou contra o próprio Corinthians no jogo da fase de classificação do campeonato. Perfeito. Para explorar Empate. os corredores do Corinthians, que o Corinthians não ocupa. Né? Só que o Corinthians os ocupou no primeiro jogo da final. Essa é uma grande questão. É um duelo tático. Eu acho que ele vai procurar algo diferente. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o Abel cria surpresas táticas para jogos decisivos. Às E vezes dessa até vez sem ele teve trocar tempo para jogadores, né, pensar Zé? isso. Às vezes até sem trocar jogadores. Fato, com os mesmos jogadores. Sobre o Maurício, ele tem no Campeonato Paulista 9 finalizações e 5 gols. Tá bom. Ou seja, ele Ótimo precisa de mérito. menos de 2 finalizações para fazer um gol. Tá bom. 1,8, a cada 1,8 chute do Maurício é gol. Por isso eu defendo O a Gênio está necessidade quase dele, tirando o Vitor Roque. dele jogar imagina. próximo do gol. A diferença que ele pode fazer no time não é jogando do lado do campo, é jogando perto do gol para converter as chances que o resto do time tem dificuldade em converter. Perfeita a sua explanação.
E os números, você enriquece a sua opinião. Os números A única não coisa mentem, que eu como penso diria é que se ele jogar, por exemplo, pelo lado, não impede dele entrar na área e fazer o gol. Sim, mas Ué? ele não impede. Tô errado? Só que ele vai ter menos oportunidades do que teria se jogasse por dentro. Vamos ver as prováveis escalações? Vamos lá. Bora. Vamos lá? Vamos ver, agora eu quero ver. Começando Deixa eu com o Corinthians de tanta gente, com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Ranielli, Romero. Não é nenhum dos dois aí. Concordo com o Prado. Yuri Alberto e Memphis Depay. Gostei dos pitacos de vocês Obrigado. no meio da escalação. De Tem tanta gente com a mão, peraí, tem gente com a mão Um amigo no nosso coração falou o seguinte, agora. se for tetra tivesse hoje- aqui Eu conheço- o professor tinha que cantar o hino do Palmeiras Eu agora. conheço o historiador das coisas do Palmeiras. Ele falou o seguinte, se for tetra hoje, não respondo por mim amanhã. Eu acho que não responde por ele hoje, não é amanhã. Amanhã tá muito longe, ele não responde hoje à noite. Vai lá. O histórico Everton no gol. Mike, Murilo. pegar. Vai você, Prates. Mike, Murilo, Mikael Peraí. e Piquerez. Lembre os seus tempos de repórter no rádio, dando a escalação. O Everton na baliza, como diria o outro. Mike, Murilo, Mikael e Piquerez. Richard Rios ou Aníbal. Richard Rios. Entre os dois, Richard Rios. Emiliano Martinez, Estevão, Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. Cadê o Maurício aí? Não tá. Não tá nem entre Cadê o parênteses Maurício? ali por enquanto. Maurício Eu aqui acho que ele aparece. voltando de lesão para começar jogo é difícil. Johnny Não, mas não dá pra Sensitivo. escolher. Fala não dá comigo. Pra escolher. Entre começar com alguém que você sabe que vai sair, ficar no banco pra talvez entrar, tá 1-0 pro Corinthians. E talvez entrar, acabou o O jogo. Corinthians tem a vantagem, Mário Marra, Jailson. Qual é o tamanho dessa vantagem? É uma vantagem relevante, grande, pequena? Uma vantagem decisiva, ainda não? O que é que vocês pensam? A vantagem é sempre relevante. É melhor você estar com 1-0 de vantagem do que, por exemplo, estar 0-0, mas eu não vejo uma vantagem tão enorme assim, sabe? Vantagem muito grande, obviamente pode ser decisiva, até porque a gente está falando de uma vantagem de um gol numa final. Mas eu acho que vai ser um jogo igual. Igual, o Palmeiras vai tentar, né, a reversão, até porque está perdendo já por 0-1, né? Mas eu acho que é uma vantagem sim, só que não é tão enorme. Não vejo uma vantagem de 3-0. É uma boa vantagem, é uma boa vantagem. Exato, claro que é uma boa vantagem. Entre ter vantagem e não ter, é melhor ter. Exatamente. Ah, mas é que eu posso falar que é uma vantagem É mínima. uma vantagem Trollada, ok, é. mas é uma vantagem ok. Ok, é uma vantagem ok. Isso. Ok. Porque, no fim das contas, a gente fica pensando assim, é muito doido. Quando você tem a noção de ter 2 jogos, muda a sua percepção quando você tem só mais um jogo. Por exemplo, o Corinthians, ele conseguiu fazer 1-0 em cima do Palmeiras, tem essa vantagem fora de casa e tal, e vai decidir na sua casa. Por que a gente não acredita, por exemplo, que o Palmeiras é só ele ir lá e ganhar? Quer dizer, a gente aqui acredita, mas... Ah, não, agora o Corinthians tem a vantagem e acabou. Mas é literalmente o mesmo... Mesma coisa. A mesma coisa. Sim. A coisa não tem que estar equilibrada, pareada? Equilibrada, mas depois que tem o primeiro jogo, você já tem... Você já cortou metade do caminho. Informações para praticar o segundo. Entendi. O Corinthians não precisa ser agressivo. Eu acho que aí daqui a pouco a gente vai entrar no campo, né? Mas o Corinthians não tem a necessidade de... todo mundo atacando, vamos lá, vamos marcar saída de bola em cima, vamos forçar o erro dos caras. Talvez até a atmosfera leve a isso. É difícil segurar, né? Mas... Aí você tem que ter muito a cabeça fria para não ir nesse embalo, né? Mas vamos lá. É porque a gente está aqui, a gente está envolvido nisso. Mas se é uma final do campeonato grego, entende? O primeiro jogo fora de casa, Eu entendi. Acho que Panathinaikos foi lá e ganhou. O segundo jogo, a gente vai pensar assim, já foi. não vai, né, cara? Vai devagar. Agora, Mar, ontem teve a Champions League feminino. O Real Madrid tinha vencido o Arsenal, tudo bem que em casa, mas por 2-0. O jogo de volta foi 3-0 pro Arsenal, o Arsenal passou no feminino. Tinha uma vantagem. Talvez se você olha, não, resolveu 2-0, tranquilo, foi. O melhor exemplo... Não, um bom exemplo é entre os dois mesmo. O último título do Corinthians, que é em 19, é no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o primeiro jogo na Neoquímica Arena e o Palmeiras era melhor. Então, assim, agora já era. O Palmeiras já venceu. 19? Não 19. Não foi no... Não contra o Corinthians, contra o próprio Corinthians. Não, tô falando contra... O último título do Corinthians. Foi contra o São Paulo? Não, o último título contra o São Paulo foi 17. 17. Tá bom. Aí o 19, o Palmeiras venceu o primeiro jogo na Neoquímica Arena. Foi dos pênaltis lá depois. Foi dos né? pênaltis, isso. Aí no segundo jogo no Allianz, com menos de 5 minutos, o Corinthians abre o placar.
quer dizer, já não tem mais a vantagem. Aí tem a confusão toda de interferência externa, não tem pênalti marcado, aquela confusão, vai para os pênaltis e nos pênaltis o Corinthians ganha. E muda a pressão, né? Completamente. Porque hoje, vamos lá, o torcedor do Corinthians é óbvio que ele quer ganhar o jogo, não é ganhar o título, ele quer ganhar o jogo. Só que é o seguinte, 38 de segundo tempo, 0-0, tá maravilhoso, tá bom demais, não? Garantindo o título. Eu tô Claro. pensando se foi 19 ou 18 esse da... Deixa eu ver aqui. Vê aí. Esse paulista. Tudo que foi antes da pandemia, minha cabeça Acho já... que foi 18, talvez Eu acho que tenha a sido 18. informação do primeiro jogo, enquanto tem as pesquisas paralelas, a informação do primeiro jogo pode determinar um pouco taticamente do que vai ser o jogo. Tipo, a pressão está nos ombros do Palmeiras. Palmeiras, mesmo fora de casa, vai ter que sair pro jogo. Vai ter que jogar. Ah, mas ok, se terminar o primeiro tempo 0-0, perdeu 45 minutos. Mas a pressão pelo título é maior do lado de quem? 2019, Corinthians e São Paulo. Então foi 2018 esse da... Danilo Avelar e Wagner Love. Isso, então foi o 18 esse do Allianz, acho que foi 18. Foi isso, desculpa, Marra. Tá desculpado. Mas a pressão pelo título existe mais de um lado ou do outro? Ah, Acho que é mais, aí acho que é mais o Corinthians, não é? Tem mais tá pressão jogando em Corinthians. casa, mas É. por outro lado tem um tetra do Palmeiras, que é uma coisa É. assim. Bom, mas pressão pelo início de ano, eu acho que é mais o Corinthians, ainda mais porque o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Palmeiras também tá um barulhinho, numa hein? boa. É Palmeiras e Corinthians, né? Desliga tudo, sai a televisão do ar. Vamos conversar entre nós aqui. Puxar o cabo aqui. São torcidas que não se batem, cara. Eu sei. O menino já nasce, ele já aprende, não gosta daquele ali, tal, evita aquele... E do outro lado, a mesma coisa. Então, assim, a pressão é infernal nos dois. Eu perguntei, o Marra viu. E falei, Marra, você vai ser minha testemunha. Eu perguntei para 2 palmeirenses, na redação. Falei o seguinte, você aceita esse título paulista agora, mas desde que o Palmeiras não ganhe mais nada no ano? Eu vi. Para 2 pessoas você perguntou, né? Sabe qual foi a resposta? Seria o ano perfeito. Mesmo se não ganhar Juro mais por nada. Deus. É rivalidade. Juro por Deus. É rivalidade. Eu entendo a rivalidade. Eu entendo a rivalidade. Não, foi... Só que pressão... Agora, eu eles acho falaram que é mais agora, importante. pegou agora. Sabe, eu mas acho eu que... entendo. Eu até acho, não, tenho certeza que o Abel não está pensando assim, que A a Leila não está não pensando investiu pra assim. isso. Ó, Não, mas Exato. torcedor, Mas o torcedor. torcedor está nessa Mas ele vibração. fala isso porque ele tá aqui hoje. Aí chega lá em dezembro, Não, mas perdeu acho que tudo. não. Não, tem mais Porque um. tem muita coisa Ó, que envolve, A mano. rivalidade. Eu entendo, Cadê torcedor. o Viola? Cadê o Viola? Agora eu vou. Agora vai ser legal. Vai lá. Viola, Cadê vem em mim Ivan? daqui a pouquinho. Vem em mim daqui a O pouquinho. Ivan não tá aqui ainda. Você pode gostar de tomar a sua cerveja, de tomar um destilado, de tomar um refrigerante, um chazinho, um café. Você pode gostar, mas a rivalidade é a água, é o dia a dia. Você precisa dela. É o que te faz Pode até sobreviver. tomar outras coisas, mas a água você tem que tomar. A rivalidade é o que sustenta o futebol no mundo todo. Pronto, já pode. Não, fazer. e Obrigado, Viola. Eu tava olhando, né? Onde vai chegar? Onde ia chegar? né? Rivalidade, Mas é assim, isso, é é. muito Sim, legal sim. você ganhar o título do Zé da esquina, muito legal. Mas é muito mais Aquele legal título que ninguém nem ganhar... vai lembrar, né? Não, e esse título, além dessa rivalidade toda, esse título ainda tem essas outras questões importantes, né, que são a fila que o Corinthians, né, a sequência de anos 6 do anos, Corinthians né? sem conquista. É um título, é uma disputa na casa do Corinthians, e o Corinthians, como a gente falou, nunca perdeu Possível os tetra, títulos o lá. primeiro, né? O primeiro tetra Era histórico moderna, do Campeonato Paulista. Concordo com tudo isso. E até por isso, se você tivesse falado de um corintiano respondendo isso, eu entenderia mais. Porque o meu medo, e aqui não é desconhecimento de futebol, a Mariana não sabe o que é rivalidade, tá achando Não, que claro que não é não. isso. O meu isso. ponto é, eu também conheço o torcedor, que o mais importante é o que ele está vivendo no Sim, final de semana que tá tem para isso. chegar. Aí vai chegar em Próximo, novembro, o Palmeiras ganhou o Paulista. Aí ele foi eliminado pro Flamengo na Libertadores Vai pichar o e muro. perdeu o Campeonato Brasileiro na última rodada pro Botafogo. Também tem Aí você vai perguntar para esse mesmo torcedor, você tá feliz com o seu ano? Ele vai falar, Fora cara, Abel. ganhamos o do Corinthians lá no dia 27 de março. Não vai lembrar. Fora Abel, e vai fora Abel. Isso é um Cara, absurdo. esse ano foi perdido. Contratou o Vitor Roque pela maior contratação Então, para mas ganhar um qual Não, mas estadual. ele perdido não vai falar, não. Qual é o E vale torcedor? pontuar o torcedor corintiano, né? Um torcedor corintiano aqui da redação também, que falou, não, tem que botar o reserva contra o Barcelona, já era, porque tem que poupar contra o Palmeiras Aí no foi primeiro eliminado? jogo. É verdade. E aí depois, no Ai, dia tem seguinte, barulho. virou, não, você tinha razão, foi mal.
Mas qual torcedor, gente, que trabalha na frequência razão, de calcular em novembro? Não, porque se a... Sim, mas O cara quer ganhar amanhã. É isso que eu tô falando. Hoje. A avaliação, ela é sobre o momento. Agora, quando a gente está aqui fazendo a avaliação fria, não vai ser isso que vai bastar para o Não, a nossa Novembro, ele não vai avaliação- lembrar do Vasco. Porque, por exemplo, A nossa avaliação maior pro aqui, o Corinthians. Palmeiras ganhando ou perdendo, vai ser a seguinte: o ano não terminou pro Palmeiras. É por isso o que eu ano tô falando. começando. A gente não vai chegar amanhã, de manhã, pelo menos eu, não vou chegar aqui amanhã de manhã e E chegar o e Bruno falar também assim. O Bruno amanhã Nós foi, dois, né? né? Eu também não. Nós dois. É. Eu e o Jailson. Não vou chegar amanhã e vou falar assim, cara, que bom. Gente, não precisamos mais falar do Palmeiras no ano. Só se ele for campeão da Libertadores e tal. Se perder alguns jogos, está fora da pauta, porque isso não importa pro Palmeiras. O palmeirense agora está livre pro ano, porque ele resolveu todas as Acabou questões. o ano. Eu não vou Não é chegar isso. falando isso. Não é. Entendeu? Não é. Isso não vai me dar garantia nenhuma pro Palmeiras. Não. É muito legal, mas não vai me dar E garantia pro nenhuma Corinthians, vai dar? Ganhou o título. Qual é o peso desse O título pro Corinthians Corinthians? tem, nesse sentido Mais de necessidade. insegurança e tal, É. o Corinthians tem... A gente não sabe... O Abel sai do Palmeiras se ele quiser. Vou resumir a história. Uhum. O Ramon tá sempre tendo que pagar uma fatura. Tá. É verdade. Sempre. Porque aí tem barulho, né? A Se ele contadora levar do uma Ramon virada. manda mensagem para ele todos os dias. Ó, Ramon, Peso. aquela fatura tá atrasada. Porque vai ter que ir lá pagar. Não teve isso? A vida do A Abel, Mariana sabe disso. a vida do Abel não vai mudar, né? Não vai mudar. A vida do Ramon já vai... do Ramon vai. A do Ramon pode se tornar um inferno. É isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando da pressão. É isso que eu tô falando, sei lá, 5 minutos que eu tô pontuando isso. E a É gente porque- não tá ouvindo aí. discutindo. Foi eliminado da Libertadores já. Então, a torcida do Corinthians já não tá feliz com isso. Aceitou, levou... Tipo, vamos fazer assim, ó. Deixou baixo. Isso, deixou baixo Boa. porque tem a final. Tem algo mais... Isso, Tem a exato. final do... Mas se perder Aí, meu a amigo. final em casa para o maior rival, vai lembrar que foi eliminado da Libertadores com o próprio e que Ramon. perdeu uma semifinal pro Racing. E que perdeu a semifinal, e que perdeu a final. E vai falar, agora a gente tá... A nossa realidade qual é? Sul-Americana e perdemos a final pro rival em casa. Verdade. Ramon, vai para aquele lugar. Eu tenho certeza. Susto. Você queria soltar. Voltar com o Palmeiras. Vamos então rapidamente aqui falando do Palmeiras. Eu coloquei basicamente o que eu acho que vai acontecer. Everton, Mike, Murilo, Micael, Piquerez, Richard Rios, M. Martínez, Rafael Veiga, Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. E aqui um ponto de atenção que geralmente o que está acontecendo é isso daqui. Facundo Torres um pouco mais por dentro, Piquerez fazendo essa dobra aqui, nessa ponta esquerda, Emiliano Martínez, Richard Rios encostando bastante no Estevão, Rafael Veiga por toda essa zona, e aí aqui, Micael, Murilo. Só que hoje é o Mike e não é o Marcos Rocha. Quando é o Marcos Rocha, ele fica mais preso para fazer esse terceiro zagueiro. Então o que eu acho que pode acontecer é isso daqui. Murilo, o Emiliano Martínez descendo um pouco mais. Você acha que pode ter 3 zagueiros? O Naves, por exemplo? Porque no primeiro turno da competição, Então, mas eu acho que o pode Palmeiras acontecer. jogou com 3 só que- zagueiros. Eu acho que pode acontecer, só que hoje o Palmeiras precisa ir mais à frente e o Corinthians, como o Marra nos mostrou, não explora muito bem as pontas. Tá. Então eu acho que o Mike pode ser esse cara de jogar, porque ele avança bastante, já foi utilizado inclusive várias vezes na segunda linha. Então eu acho que ele pode ser, não precisa de botar 3 zagueiros de função. Acho que ele pode colocar o Emiliano Martínez, faz bem, e também tem a carcaça em dia, né? E também bate, que é uma barbaridade. Ele também pode fazer essa marcação pelo Não, setor. ou se o Richard não jogar, né? Caso não jogue, mas eu acho que, final, né? O último jogo, acho que ele consegue jogar sim. E aí tem a outra situação. 2, na verdade. O Maurício aqui, que o Maurício, se ele conseguir voltar, né? No lugar do Facundo. Sim, no lugar do Facundo, recuando um pouco o Veiga para fazer essa saída com o Rios, e o Maurício chegando um pouco mais com o Vitor Roque no ataque, até porque o Maurício foi uma das principais surpresas do Campeonato Paulista do Palmeiras. E aí o outro ponto para mim é isso daqui. Se for ficar despejando bola na área, foi o que o Palmeiras fez em determinado momento do jogo, é mais interessante para mim entrar com o Flaco Lopes do que ficar com o Vitor Roque como referência. Porque o Vitor Roque na área, a gente já falou sobre isso, não adianta muito. Então, se Contra for para dois ficar zagueiros grandosos. despejando bola na área contra Gustavo Henrique e o Félix Torres, é melhor usar o Flaco Lopes como referência e não o Vitor Roque. Então, pode até acontecer isso daqui em determinado momento do jogo. Mesmo sendo a contratação mais cara do Palmeiras,
não tem por que ficar colocando o Vitor Roque de referência para jogar bola na área. É isso, família. Essas foram as notícias do F360 aí, mais uma complementação aí do Sport Center. Se inscrevam, deixa o like e até a próxima.